É mais uma felicidade a gente falar da palavra de Deus. Se tem uma coisa que eu gosto muito é de falar da palavra de Deus, de cantar, de pregar, levar a palavra. O Espírito Santo se faça presente na minha vida e na vida de cada irmão aqui. Não só agora, mas permanentemente é o que precisamos. Cantamos a música do Espírito Santo no começo, não foi? Vamos falar sobre o Espírito Santo. Minha esposa já orou. Eu vou fazer uma leitura aqui, inicial, do livro O Grande Conflito, a página 194, que diz assim: aonde quer que a palavra de Deus tenha sido pregada, com fidelidade, os resultados que se seguiram demonstraram que o reavivamento provinha do Senhor. Os pecadores sentiram o despertar da consciência. Profunda convicção tomou conta de sua mente e de seu coração. Sentiram a justiça de Deus e clamaram: quem me libertará? Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Está em Romanos 7, 24. À medida que a cruz de Cristo se revelava, eles nada viam além dos méritos do Salvador por expiar seus pecados. Por meio do sangue de Jesus, tiveram a remissão dos pecados passados. Muito forte isso, né? Está no livro Grande Conflito, página 194. Os discípulos de Jesus andaram com ele 3 anos e meio, convivendo juntamente, dia a dia, com o Senhor Jesus, com o Salvador, com o Deus Filho, vendo os milagres, vendo o amor de Jesus sendo jorrado às pessoas que precisavam deles. Os leprosos, prostitutas, ladrões, doentes, de todas as espécies. O trabalho que o demônio fez de adoecer as pessoas, de deturpar a mente das pessoas, Jesus foi consertando, Jesus ia curando, ia transformando essas vidas. Você pode pegar a trajetória de Jesus, o que ele fazia. O endemoniado lá, que todo mundo tinha medo, ele com legiões e legiões de demônios dentro dele, Jesus expulsou e colocou nos porcos. Foi um grande feito. Tanto que a cidade toda se revoltou, os criadores de porcos se revoltaram contra Jesus, porque foi um grande prejuízo, porque os porcos, quando os espíritos dos demônios entraram nos porcos, os porcos se jogaram dentro d'água e morreram. Jesus ia consertando o que o diabo estava fazendo, destroçando. Esse é o serviço do inimigo, desde que ele saiu do céu e que ele pôde ter um planeta para ele trabalhar, para destruir. Veio para matar, roubar e destruir. Nós temos que ter isso na mente. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele está ao nosso redor todos os dias, tentando achar uma brechinha para ele entrar na nossa vida e fazer a destruição. Se a gente não tiver essa consciência, a gente apanha mais ainda. E a consciência, a outra consciência é que Deus, é que Jesus, é que o Espírito Santo está à nossa disposição para reverter essas situações. Às vezes, não podemos mudar certas condições, mas se a gente se apegar a Deus, se apegar às promessas do Criador, nós temos a certeza que um dia isso tudo vai passar e a gente vai ter a vitória, porque Jesus falou para Maria, para Marta e para quem estava ouvindo Jesus, ainda que morra, se alguém ainda que morra, se tiver ligado em Jesus, se tiver ligado a Deus, ainda que morra, viverá. Que promessa maravilhosa, né? Não dá uma força para a gente, não dá uma esperança, não, nos enche de força? É para isso que é a palavra de Deus é viva. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos 2,
A palavra de Deus se renova a cada manhã. Como que se renova? O que eu leio hoje, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, se eu ler amanhã, eu vou ter mais compreensão. E se eu ler novamente depois da manhã, a minha compreensão sobre aquele assunto, sobre aquele contexto, vai aumentando, vai melhorando. É como uma faculdade. Quando eu estava fazendo o ensino fundamental, eu tinha uma compreensão. Quando eu passei para o segundo grau, que concluí a minha compreensão da vida e das coisas já foram outra, já foi maior. Quando comecei a fazer minha graduação e fui estudando, a minha compreensão e a minha visão para o mundo, para as coisas, elas foram se ampliando. Fiz a pós-graduação, se ampliou mais. E se eu fizesse mestrado e doutorado e pós-doutorado, e vai se ampliando, exatamente iria se ampliando. Mas eu parei na pós-graduação. Mas veja bem, exatamente a palavra de Deus é assim. Quanto mais você estuda, quanto mais você reflete sobre aquele assunto, o Espírito Santo vai aumentando, vai ampliando a sua compreensão e também a santificação em quem está buscando informação. Amém? Já estamos em Atos 2, capítulo 2, versículo 1. Vamos à leitura da Santa Bíblia. Olha o que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Esses irmãos aqui, depois da morte de Jesus, que eles foram refletir em tudo que conviveram com Jesus, o que viram, o que Jesus falou. Aí eles foram tendo a compreensão, estudando e orando e pedindo o Espírito Santo, que era a promessa de Deus, que é a promessa, que foi a promessa para eles e para nós hoje. E eles buscaram veementemente, orando, jejuando, vivendo em comunhão com os irmãos. Quem não tinha o que comer, o outro que tinha repartia. O outro vendia um sítio, vendia uma casa, dava o dinheiro para os apóstolos repartirem com quem precisava, vivendo em comum, tirando todo o egoísmo, toda a ruindade do coração humano, que é muita. Aquilo foi se esvaindo com o poder do Espírito Santo, oração e jejum, e também muito amor, muita amizade. Tudo se tornava incomum, diz a palavra de Deus, tudo se tornava incomum. E o Espírito Santo foi descendo sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, todas as nações da época. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos os países. Tinha gente, a Bíblia diz que de todas as nações. E quando aqueles discípulos, por exemplo, Pedro era um homem rústico, ignorante, de pouco saber, mas quando o Espírito Santo se apossou dele, ele virou um catedrático. Ele fez um discurso que os rabinos, os mestres da lei, ficaram atônitos. De onde veio essa coragem? De onde veio essa força, essa sabedoria? Ele falando ali, discursando. O poder do Espírito Santo. Olha só, e eles ficaram. Já pensou o indiano? Estava lá, aqueles homens, ele só sabia falar na língua dele, o hebraico ou o aramaico, e aí a língua se repartiu, o idioma chegou no ouvido de cada um, segundo a sua língua materna. O indiano ouviu no idioma dele, o romano
no idioma dele, cada um ouviu no seu próprio idioma que estava se falando. E o Espírito Santo, através da compreensão do que se ouvia, o Espírito Santo fez o trabalho em cada mente, em cada coração. Depois vamos ver quantas pessoas se converteram ali. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusas, diz, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: que é isso? Não são galileus todos esses homens que aí estão falando? Como, pois, ouvimos? Como, pois, os ouvimos, cada um em nossa própria língua, em quem somos nascidos? Aqui está muito claro, para que ninguém, meus irmãos, sejam enganados quando esses pregadores que dizem que falam uma língua que ninguém entende, dizendo que é o Espírito Santo, para confundir as pessoas. Chegar com você falando isso, aqui está muito claro, ó. Cada um os ouvia falar na sua própria língua, tinha um entendimento, compreensão do que estava sendo falado. E o Espírito Santo foi fazendo o trabalho em cada coração ali durante aquele discurso, de aquela pregação dos apóstolos. Olha só, partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia. Estamos no versículo 9, tá? E Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Paramos aqui no 11. É incrível isso, né? Por isso, nós chamamos uns aos outros de irmãos. Isso tem um significado muito grande. Você chega lá na Arábia, se você encontra um adventista, você chama ele de irmão. Chegou lá nos Estados Unidos, você nem sabe falar inglês, mas você chama aquela pessoa de irmão. Ele é adventista, ele é seu irmão. Tudo em comum. Está tudo dentro da compreensão da palavra de Deus. Nós somos filhos de Adão e Eva. Viemos dali, a nossa raiz humana, de Adão e Eva. Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Incrível. E aí a família foi crescendo. Por isso que Deus ama todos, tanto o ladrão quanto o assassino, todos são filhos de Deus. E aí é que esse trabalho, essa mudança que houve na pessoa, que o demônio fez com que essa pessoa ficasse ruim e praticassem coisas abomináveis, desagradáveis, Deus quer que isso mude. E nós somos os agentes de Deus para promover essa mudança, porque o Espírito Santo ele trabalha em cima do que você já ouviu. Então, se você, seu irmão Nicolau, leva a palavra a uma pessoa que está com a vida destroçada, aquela palavra vai ficar na mente da pessoa. E o Espírito Santo, então, vai poder trabalhar. É um material para que o Espírito Santo trabalhe. A irmã Idalice, ela pode falar com a vizinha dela, com a amiga dela, encontrar uma amiga da quinta série, ó, falar, eu sou de Jesus, a minha vida está assim, assim, aí fala de Jesus para ela. Aquele material, aquela palavra, é um material que vai ficar na mente da pessoa para que o Espírito Santo trabalhe naquela vida. Ninguém sabe a hora que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Porque ela tem aonde, o Espírito Santo tem aonde fazer isso acontecer. Agora, se a pessoa não ouve a palavra, não conhece nada, eu estou dando estudo para uma pessoa aqui, em Fortaleza, ela trabalha num caixa de um supermercado, ela está encantada com a palavra, ela disse, eu não conhecia nada da Bíblia, a pessoa tem mais de 40 anos, gente. Ela disse, eu não conhecia nada, eu não sabia de nada disso. Ela está encantada, gente, com os estudos. Dá feedback, ela retorna,
ela tem tempo, pergunta alguma coisa que ela ficou com dúvida e eu vou explicando. Você, Lucélia, é o agente de Deus. O irmão Jocélio é o agente de Deus. Ele veio fazendo isso. Eu conheço esse irmão. E todos vocês fazem isso. A gente pode ainda melhorar ainda, né? Fazer mais, ficar mais atento. Todos nós fazemos, eu sei disso. Nós somos os agentes de Deus. O Espírito Santo foi trabalhando. Os apóstolos pregando ali naquela manhã e o Espírito Santo foi trabalhando na mente de cada um. Ele fala, vamos supor, a palavra saía de lá em hebraico, mas o irmão que estava ouvindo do outro lado, o interlocutor, ouvia no seu próprio idioma, compreendia exatamente o que estava acontecendo e o Espírito Santo pôde trabalhar em cada mente. E o resultado foi fantástico. Olha aqui, diz cretense, árabes. A língua árabe, a gente vê o árabe falando, é difícil, a gente não entende nada mesmo, hein? Fica muito difícil. O inglês, a gente ouve, a gente compreende algumas palavras. O italiano tem muitas palavras em português, sabia? Eu estou estudando esse idioma fantástico, tem muitas palavras em português, mas tem idiomas que são muito difíceis. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? Como é que pode isso? Estão falando numa língua lá, eu estou entendendo na minha própria língua, e ficaram maravilhados. Mas em todo lugar tem o negativo, tem aquele que quer botar você para baixo. Por isso que não é bom a gente falar os planos da gente para outras pessoas. Fica só a gente e Deus. Que você fala, você tem um projeto, você está animado, você está empolgado com aquela nova decisão que você vai tomar, aí você fala antecipado para um negativo, um derrotado mental. Ele vai dizer para você: isso não vai dar certo, você é um sonhador. É isso que vão falar para você, a maioria das vezes. Olha o que aconteceu aqui. Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, de bebida forte. Tem versão que diz: vocês estão bêbados. Eles estão bêbados. Olha só, em todo lugar existe isso, né, não? Meus irmãos, nós precisamos buscar o Espírito Santo todos os dias. É Ele que ilumina nossa mente. É Ele que faz com que a gente compreenda profundamente os desígnios de Deus. E além da compreensão, olha só, isso aqui é muito importante. Além da compreensão, o Espírito Santo nos dá sensibilidade. Tem muita gente cheia de saberes, com muita sabedoria para falar, bom de comunicação, mas não tem sensibilidade. E aí está tudo perdido. Sem a sensibilidade do que o Espírito Santo está falando, sem a sensibilidade do valor do conteúdo, está tudo perdido. O Espírito Santo que nos dá a sensibilidade de perdoar, às vezes de engolir um sapo cru para testemunhar. Não é fácil, né? Mas é o Espírito Santo que dá esse poder, essa força para a gente. Porque por nós mesmos a vontade é de tomar lá da cá, não é isso? É assim que é o ser humano. Todos nós. Nós precisamos urgentemente, temos que clamar pelo Espírito Santo. A chuva serôdia é a promessa do cumprimento dos dias finais da história desse mundo. Ah, mas o Espírito Santo, a chuva serôdia vai ser derramada. Vai, mas é para todo mundo. Ela está disponível a todos. É a mesma coisa da salvação em Cristo. Jesus morreu para nos dar salvação, mas a salvação é para quem quer, é para quem busca, é para quem se entrega, é para quem se entrega a Jesus verdadeiramente. A mesma coisa é o Espírito Santo. Está disponível para todos, mas ele vai vir, a chuva serôdia vai vir para quem pede, para quem clama, para quem ora, para quem suplica, para quem chora: Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo, eu preciso da chuva serôdia, é o selamento do Espírito. Mas se eu não oro, se eu não peço, se eu não me importo,
Ele vai vir, mas vai vir para quem pediu, para quem clamou, para quem chorou, para quem se ajoelhou, para quem orou, para quem insiste. Lembra da viúva que ia lá com o juiz para ele fazer justiça para ela? E ela ia, e ela incomodava, e o juiz dava negativo, e ela ia, e ela voltava, e ela clamava, e ela foi várias vezes, lá voltou. Chegou uma hora que o juiz disse: eu vou atender essa mulher. E atendeu. É desse jeito, porque o Espírito Santo vai vir sobre uma compreensão, uma mente trabalhada, uma mente santificada, um corpo santificado. Ele vai vir, mas é nessa condição. Eu tenho que clamar, você tem que clamar, irmã Denilda tem que clamar, irmã Lucélia, irmã Gislene, irmã Nelly, irmão Zito, Neirlon, irmão Francisco Nobre, irmã Verônica, irmã Letícia, irmã Marinha, irmã Cássia, todos nós aqui, Silvio José, irmã Arlete, nós temos que clamar pelo Espírito Santo. Olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo, Jesus vai voltar logo. E agora não é mais uma hipérbole, é agora mesmo. Olha o que está acontecendo, meus irmãos. Todas as profecias se cumprindo cabalmente. Continuando, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E o discurso foi. E olha como é que o Espírito Santo trabalha, meus. O Jailson, lá de Minas Gerais, era o orador do dia, da noite, da madrugada de hoje. E quando eu escolhi o hino do Espírito Santo, no começo nós cantamos o hino do Espírito Santo, e também a mensagem que eu escolhi foi do Espírito Santo, que eu li, lembra? Eu li no começo, na hora da leitura. Eu não sabia de nada, mas o Espírito Santo trabalhou antes. Olha como é que é. Está aqui uma prova do agora. O Espírito Santo me conduziu para eu colocar o hino do Espírito Santo, para eu fazer a leitura do Espírito Santo que eu fiz, porque o que ele queria que eu pregasse, o que o Espírito Santo queria que fosse pregado era sobre o Espírito Santo hoje. E ele está atendendo a necessidade nossa, mas especial de alguém aí profundamente que está me ouvindo aqui. O Espírito Santo conduziu para isso. Naquele dia, foram batizados mais de 3.000 pessoas. Agora, veja bem, naquela época, crianças e mulheres não eram contados, não se contavam. Era só homens, mais de 3.000. Você acha que foi batizado só homens? Só homens? Eu creio que não. Provavelmente teve muito mais do que isso, né? Muito mais. Você passar o dia, você já pensou? O pessoal passar o dia todinho batizando, o dia todo, porque 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas, para 12 apóstolos, só para 12, eu creio que foi 12 apóstolos batizando. É muita coisa. O discurso de Pedro foi incrível. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E aí está a promessa da chuva serôdia. E agora nós temos, lá na chuva temporã, no dia dos apóstolos, a chuva temporã. Eles se reuniram ali 40 dias, orando e buscando, e buscando, e buscando, e o Espírito desceu. Agora é a chuva serôdia, a chuva da colheita. E a hora é essa, meus irmãos. Ou nós estamos aqui acordados, sacrificando o nosso sono melhor da noite. Para quê? E aí é que precisa da consciência
da consciência. Eu tenho que pedir o Espírito Santo. Eu tenho que clamar pelo Espírito Santo. Eu já conheço a palavra. Agora eu preciso do Espírito Santo. Quando você faz um curso, você recebe o conteúdo daquele curso, você aprende, mas no final, o que você precisa? O certificado. É como se fosse o selo do curso que você fez. Conhecemos a palavra, estamos na igreja de Deus, estamos caminhando juntos, precisamos do selo. Agora precisamos do selo, que é o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos. Deu? Está consciente aí? Entrou na consciência? Clara? É isso que temos que ter. É isso que o Espírito Santo faz. Incrível, eu achei incrível a condução do Espírito Santo hoje sobre esse assunto, meus irmãos. E ele está dizendo para nós, está dizendo, a irmã Denilda, está dizendo a Denilda, busca o Espírito Santo. Jó, clama mais. Aneli, clama mais. Dileno, clama mais. Eu virei, estou só esperando. Peçam e dá-se-vos-á. Essa é a promessa, né? Peçam e dá-se-vos-á. Que Deus nos ajude, e Ele está pronto para nos ajudar. Está pronto para nos dar força, para nos ensinar, para nos capacitar, para que a gente, levando a palavra, quanto mais você dá estudo bíblico, mais você tem que estudar. E quanto mais você estuda, mais você se santifica, mais você é iluminado. Vamos colocar o pé na estrada. Deus vai abençoar cada um, essa promessa. E Ele não falha. Isso não falhará. Essa promessa não vai falhar, porque é a promessa do nosso Deus. E quem quer dizer a partir de agora, eu vou clamar pelo poder do Espírito Santo, a chuva serôdia todos os dias, a partir de hoje, até Jesus voltar, ou então, se Ele me chamar antes. Levante a mão. Amém, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Deus, porque estamos aqui reunidos como os apóstolos estavam naquele dia. E a partir de hoje, os teus santos fizeram esse compromisso de buscar o Espírito Santo todos os dias. Que o Senhor venha sobre nós, meu Deus. Que o Senhor venha sobre a tua igreja em toda a terra, Senhor. Aonde esta igreja que o Senhor designou, essa igreja profética, que nasceu da profecia, meu Deus, aonde ela estiver, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre todos os teus filhinhos. Restaura, Senhor, a nossa fé, a primeira fé, meu Deus, que era forte, alegre, feliz, cheia de esperança, que ela seja renovada a cada dia, Senhor. Que teu Espírito seja derramado sobre nossas vidas, que a mudança seja feita completa, em nome do Senhor Jesus. Amém.